vamos ouvir o que o Espírito tem para ministrar nas nossas vidas. A epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 1, no versículo 10, e eu vou ler até o versículo de número 11. Eis o que diz o Evangelho: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os da lei, os que pregam a lei de Moisés, os que pregam dízimo, os que batizam nas águas, os que fazem campanhas, vigílias. Esses são os da circuncisão, os da lei. Depois ele diz no versículo de número 11: é preciso deixá-los quietinho. É preciso fazer o quê? Fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Vamos fazer uma breve confissão. Deus amado, Deus bendito, eterno, Criador, estamos aqui reunidos como a tua igreja, estamos aqui submetidos ao que diz o Evangelho. Nós não estamos aqui em busca de vãs filosofias, queremos ser edificados, alimentados, sairemos aqui cheios, regozijando, felizes e alimentados pela palavra da sã doutrina. Me usa, porque uma vez mais eu vou usar a tua palavra. E todos reunidos digam amém. Amém. Olha que coisa interessante é esta palavra de Paulo a Tito e a nós. Ele diz no versículo de número 10, eu vou apenas repetir para que você vá acompanhando. Disse Paulo a Tito que existiam muitos insubordinados. Você sabe o que Paulo estava querendo dizer a Tito? Que muitas pessoas não estão subordinados ao que diz o Evangelho. E eu tenho dito reiteradas vezes, grande parte das pessoas que estão dentro da chamada igreja são crentes de Bíblia fechada. Eles carregam uma Bíblia, se dizem cristão, mas com Bíblia fechada. Se abrir o Evangelho, não é abrir a palavra, porque os crentes conhecem a palavra. É como Apolo. Diz lá em livro de Atos que Apolo era frequente, era poderoso em palavra, mas ele conhecia apenas até o livro de João. Quando Priscila e Áquila o trouxe para a revelação da graça de Deus, ele ficou meio que perdido. Eles tiveram que ensinar ele com exatidão os caminhos de Cristo. Grande parte do que se diz em crente, e a grande maioria, a cada dia cai, são despertados pelo Evangelho, não conhecem Evangelho, conhecem palavra de Deus, conhece Mateus, conhece a mulher do fluxo de sangue, conhecem, desce Zaqueu, conhece o cego de Jericó, conhece a história de Davi, conhece Abraão, mas eles não se submetem ao que diz o Evangelho revelado de Cristo. Quando eles vêm para a graça de Deus, e que você abre Romanos capítulo 6, versículo 3, e que você mostra aos crentes que o batismo agora é na cruz, agora entre aspas, há mais de 2000 anos da cruz para cá, que mostra que nós fomos batizados na cruz, que nós fomos batizados na morte, acabou. Aí você já é um herege, o diabo já está usando a tua boca, isto aí já é uma seita, e que Jesus vai vir e eu vou queimar no mármore do inferno. Abra o
evangelho a um crente, e você vai ver o que ele vai te chamar. Abra o evangelho, mostre no evangelho que não há mais ordenança. Colossenses 2:13 ao 15 diz que Cristo removeu as ordenanças e mandamentos que era contra nós, rasgou o escrito de dívida e encravou na cruz. E lá na cruz ele venceu principados e potestades. Leia isso para um crente e sabe o que ele vai dizer? Sai de ré, coisa ruim. Mas eles não aceitam mesmo, porque eles estão insubordinados ao evangelho. Eu estou subordinado, eu não aceito na minha carne, mas estou submetido, porque é o que diz o evangelho. E o evangelho vai confrontar a minha carne, ela é espada. O evangelho vai contra a minha natureza humana. A minha carne quer status, quer posição. Aí o pastor ama isto, né? Numa reunião como esta, todo mundo segura a mala, engraxa o sapato, pega na orla, depois quer a mão. Mas os crentes amam mão de pastor. E se tiver suado então, ui! Um pouco do suor no pastor, na ovelha, pronto. Então eles não se submetem ao evangelho, porque o evangelho tira tudo isto. Se é evangelho que está sendo pregado, homens não têm glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Infelizmente tem que ter alguém aqui, infelizmente, porque se pudesse ficaria só esta palavra aqui, ele cresça e eu desapareça. Só a palavra aqui já não precisava nem de homens, mas infelizmente eu tenho que estar aqui como boca. Mas o ideal é que nem eu estivesse aqui, porque até isso, se não tiver equilíbrio, é nocivo. Nós estamos subordinados ao que diz o evangelho. Não aceito, não gosto, mas estou subordinado. Paulo diz, tem muitos insubordinados, são pauradores frívolos. Sabe o que é um paurador? É igual um papagaio. Olha a chave de Davi, olha a chave de Sansão, olha a Jefté, olha agora, estende a mão, agora desce, agora vai, agora toma, agora puxa. Isso é um paurador frívolo que fica aqui. Ele fala mais de 50 versículos para mostrar que conhece a palavra. É porque disse Davi que não sei aonde, é porque Salmo, é que não sei o que, não sei o que. Gente, eu identifico eles igual aqueles caras que bebem marafo lá naquele lugar que bebe marafo. Você vê, os caras bebem marafo, depois não sente nada. Você vê como é que é a carne, hein? O cara bebe 1 litro de cachaça, diz que é uma entidade, acaba ali e está bonzinho. Eu não sei como é que eles conseguem falar 300 versículos e não viver um. São pauradores frívolos. Depois Paulo diz que com tudo isso eles são o quê? Enganadores. E quem são esse tipo de gente? Aonde eles estão? Disse Paulo que especialmente eles são os da a circuncisão. É o preceito, um dos preceitos mais importantes da lei. Diz que quem vive isto são os da lei de Moisés, aonde 99% das chamadas igrejas pregam, inclusive algumas que se dizem em graça. Você entra num local e diz assim, eu conheço uma igreja da graça. Conhece uma igreja da graça? Conheço. Quem é o pastor presidente? Fulano de tal. Então não é graça. É mais um alçapão se tem homem governando sobre homens.
Se tem pastor presidente, como é que é lá? Cada um contribui segundo e propõe no seu coração? É ruim, o dízimo lá é sagrado. Dízimo é o quê? Sagrado é você que é templo e santuário do Espírito Santo. Mais respeito com você. Dízimo era sagrado quando passava no bordão do pastor lá no antigo pacto, que era alimento. Aí lá era sagrado. Aqui, sagrado neste pacto é você. Depois Paulo diz então da onde sai a nossa homilia esta manhã: é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras. Segura nessa vírgula. Porque eles pervertiam casas inteiras? Porque por causa da perseguição do Império Romano, e eles estavam vivendo debaixo da grande tribulação antes do ano 70, as reuniões eram quase que secretas dentro das casas. E eles entravam sorrateiramente, dizendo: eu sou de Deus, a graça de Deus foi dada. Olha, muito cuidado com isso, tá? Esse negócio de a graça de Deus só foi revelada a mim. Esse negócio de só eu prego a verdadeira graça. Este é o único local que prega a verdade. Não entre nisto, nem aqui, nem em local nenhum. Nós não somos o único que pregamos a verdade. Nós estamos em busca desta verdade. Temos muito que crescer ainda, mas andamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Então, eles entravam pervertendo casas inteiras. E o que é que eles faziam? Ensinavam o que não deviam por torpe ganância. E aqui está a minha homilia para o século 21, atualizando o software desta palavra. Porque a época mudou, a geração mudou, mas a ganância continua a mesma. Hoje, como é um estado laico, e as pessoas não se reúnem não apenas em casa, porque há muitas reuniões nas casas, inclusive agora neste momento, estão várias casas agora assistindo a nossas mensagens. A ganância mudou, porque o estado é laico, qualquer um pode se reunir, abrir uma porta e se reunir. Só que ao invés de ensinar a sã doutrina, ensinam o que não convém por torpe ganância. O alvo não são vidas edificadas, é o teu bolso, é a tua lã, é a tua gordura. Nós caímos nisso porque ficamos cegos pela religião, no desejo de servir ao Criador, no desejo de escapar da corrupção do mundo, no desejo ardente no nosso coração, produzido pelo Espírito Santo, de levar a verdade a outras vidas. Ao invés de cair na igreja de Cristo, caímos na igreja dos homens e fomos manipulados, fomos comércio na mão dessa gente. Tiraram tudo de nós. Algumas pessoas estão hoje doentes, enfermas. Algumas pessoas perderam seus bens, depositaram na mão dessa gente a confiança do seu salário. Fizeram votos, fizeram campanha, fizeram de tudo, estão hoje aí humilhadas, não servem mais, porque só prestavam enquanto podiam dar, enquanto podiam cozinhar para os pastores, enquanto podiam levar a bolsa para eles, enquanto podiam dar seus envelopes recheados. E quando eles quebraram, tomaram a lã, tomaram o dinheiro, tomaram tudo, eles expulsaram, mandaram para a rua. Mas glórias a Deus, que o Espírito da graça de Deus te alcançou. Tiraram tudo de você, mas não tiraram a paixão por esta palavra. E eles estão aí ensinando o que não convém por torpe ganância. Que tristeza você ir num lugar sem saber que o homem que está aqui em cima tem torpe. Os seus ensinos mostram isto. Amados, hoje igreja está baseada, centralizada em mamon. Igreja é
o exemplo perfeito de adoração a Mamon, ao Deus da riqueza. Templos luxuosos, pastores com salários astronômicos. Tem técnica de marketing, eles estudam oratória, tudo isto para manipular, enganar e ensinar o que não convém. A verdade é que nós não conhecíamos nada de evangelho. O que nós conhecemos até o dia de hoje foi: Jesus vai voltar. Se você está desviado, você vai ficar e você vai sofrer na batalha do Armagedon. Cuidado que vai acontecer isso, cuidado que vai acontecer isso. Você está roubando a Deus, Deus vai soltar a mão sobre... Nós aprendemos isso. Ameaça. Ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um dos ensinos da chamada igreja é a teologia da prosperidade. De A a Z, todas elas estão corrompidas com o ensino da teologia da prosperidade. Eles cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Fica desempregado, volta lá agora onde você deu o seu dinheiro a sua vida inteira e pede lá um copo de água gelado. Volta lá onde você fez várias campanhas e pede lá uma lata de leite, ou um remédio para dor de cabeça, ou uma passagem para o seu trabalho amanhã. Sabe o que eles vão dizer? O irmão está sem fé, o irmão está orando pouco, o irmão está em desobediência, está em pecado, não deu dízimo, o devorador está na tua vida. São cães gulosos. Lugar onde tem amor, não se olha para a condição de ninguém, nem para seu status. Lugar onde tem amor, se estende as mãos, se abraça com misericórdia. Deus não está nesses lugares. Deus está onde está o amor. Deus está onde está a simplicidade. Deus está onde está a sua graça, onde a sua palavra governa, tem autoridade sobre todos, nivelando a todos. E o apóstolo Paulo, que era brabo, olha, o cabra coisado, meu irmão. Meu amado, que Deus me deu uma autoridade igual Paulo, porque eles passavam mal com Paulo, meu irmão. Romanos 16, 17, 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, a doutrina que Paulo ensinou. Vê se há em Paulo esta barganha, vê se há em Paulo esse toma lá da cá, vê se há em Paulo campanha de libertação, vê se há em Paulo essa obrigatoriedade de culto, pós-culto, lá para... Não há em Paulo, porque Paulo não ensinou isso. Os romanos não aprenderam isso. Nós não aprendemos isso com Cristo. Paulo disse: afasta dessa gente. Por que, Paulo? Explique para nós. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. São cães gulosos. Se está em desacordo a esta doutrina, não servem a Cristo. E pregou Paulo e prego eu, porque Paulo era bravo, eu também sou, meu amado. E sim é seu próprio ventre. Agora olha. E com suaves palavras e lisonjas, eles enganam o coração dos... É isso aqui que me motiva a ir bater nessa gente. Porque o povo é bom, gente. O povo é sofrido. O povo é honesto.
Você não vê aí o mercado gospel como enriqueceu? Vai ver as mansões deles lá. Ih, mas o povo acha lindo. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Olha que louvor bonito. Quanto você cobra para cantar na minha igreja? 100 mil. 100 mil. Para ir contra o evangelho, que não é purifica-me. Eu já estou purificado. Diz que com suaves palavras e lições, eles enganam o coração dos incautos. Saí tonto lá do mundo, porque eu nunca era dele, nunca fui dele. Ele não poderia me tratar bem. Às vezes eu passava assim, na rua, vi um cara que bebia 2 caixas de cerveja, não acontecia nada com ele. Eu falei, incrível. Eu bebo meia dúzia, quando eu era antes de ser cristão, eu bebia meia dúzia de cerveja, mas me batiam, me roubavam, eu ficava com ressaca, eu ficava mal. Hoje eu entendo, eu não era de lá, o mundo não me tratava bem. O mundo trata bem os dele. Quem é dele, ele chega lá e toma 3 garrafas de marafo, não acontece nada, nem bafo. E as pessoas boas, tudo que elas querem é servir ao pai delas. As pessoas, quando acontece, como aconteceu em Brumadinho, elas querem enviar roupas. Aí o pastor vem aqui e tira as melhores para ele. As pessoas enviam alimentos, eles tiram melhores para a cantina deles. Porque não servem a Cristo. Eles servem aos seus próprios ventres. E aquilo que já era pior para ele, deu para aqui, o pior já vai para quem deveria ir. Enganando o coração dos incautos, pensando que estamos fazendo para Deus, e estamos alimentando o ego desse povo ganancioso. E colhemos o quê? Dores, tristezas e mágoas. Olha para a nossa conta bancária. Hoje não, porque eu já estou vendo alguns aqui nascendo uma graminha. Você parou de dar lá aquele 10% todo mês. E tinha um abençoado que quando vendia o carro, 10% que vendeu o carro. Alugou uma casa, 10% do valor da casa. Está na hora de acabar com isso. Porque isto é uma doutrina da teologia, da ganância. Reúne os povos para tomar dinheiro. O evangelho sempre foi contra isto. Jesus sempre reprovou a ganância, a avareza. Um dia um jovem chegou para ele e perguntou: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus disse: não conhece os mandamentos? Ele disse: sim, mas tudo isso eu já tenho observado. Jesus olhou para ele e disse: então vai, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. Ele virou as costas para Jesus. Se esta palavra fosse falada para muitos hoje que se diz crentes, eles virariam as costas também, porque vender tudo e dar aos pobres, eles não querem. Eles já não querem dar alguma coisa, quem dirá vender tudo. Então o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante em 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 3, olha aqui. Se alguém ensina outra doutrina, que doutrina só existe uma, tá? Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Olhe para mim, por favor, não leia não, senão você fica esperto. Só existe uma doutrina. É a graça de Deus, é a sã doutrina. O resto é costume. Essa igreja aqui tem um costume de um homem sentar desse lado e o outro desse. Nessa igreja aqui tem costume de botar o véu, que era um costume apenas da igreja de Corinto, não tem nada a ver com doutrina bíblica da igreja. Essa igreja aqui tem costume de os homens não tirar o bigode. Essa aqui as mulheres andam de burca, com o olho só. Isso aqui são costumes.
Doutrina só existe uma, a sã doutrina pregada por Paulo. Então, se alguém ensina uma outra doutrina, ele está ensinando por torpe ganância, porque a sã doutrina não escraviza, liberta. E o irmão perguntou para mim: eu tenho notado um negócio, eu estou lá entre vocês já tem 6 meses, eu tenho notado uma coisa. Eu disse: fala, por que é que o senhor até agora não me deu carteira de membro? Então, eu disse a ele: esse braço aqui está no meu corpo? Ele disse: está. Ele é um membro do meu corpo? Ele disse: é. Ele tem carteira de membro? Não. Minha perna? Tem. Minha cabeça? Tem. Não. Você é membro do corpo de Cristo. Você é a carta de Cristo escrita, não em tábuas de pedra, mas pelo Espírito do Deus vivente na tábua do teu coração. Quer mais carteira? Se eu te der uma carteira, eu vou escrever assim: pastor presidente Geraldo Moraes. Já é um nome ruim. E eu vou ter que carimbar, porque uma carteira de membro só tem valor com o carimbo do pastor. Não é melhor você ficar com o selo do Espírito Santo na tua fronte? Nós não damos carteira de membro a ninguém. Você já é membro do corpo de Cristo, e você não precisa de um carimbo. Você já tem sobre a tua fronte o selo do Espírito Santo. Recebe isso aí? Você recebe? Se alguém ensina uma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade Eusébia, olha, me desculpe interromper, eu vou voltar lá. Você pode reparar, grande parte dos pastores não concordam com as sãs palavras de Jesus Cristo. Quem foi que disse que nós somos predestinados? Foi as sãs palavras. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Ah, mas eles não aceitam, diz que predestinação é do diabo. Dizem ou não dizem? Dizem. É porque se você for predestinado, dizem eles, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, mas ele não escreveu isso. Então, se eu sou predestinado, eu posso matar, roubar e matar? Mas ele não escreveu isso. Você está falando isso para as pessoas não se libertarem dos seus alçapões e ver a verdade como libertinagem. Mas ele não escreveu que eu posso matar, roubar, cheirar. Não escreveu isso. Ele escreveu que eu sou predestinado. E eu me concordo com essas palavras que são sãs. Mas eles não concordam com isso. E diz para você assim: cuidado com esse negócio de graça, hein? Você vai sair daqui de Laranjeira para ir em Caxias, tanta igreja aqui perto. Irmão, não, aqui não tem igreja, aqui tem sinagoga. O ensino aqui não é segundo a sã doutrina, o ensino aqui é por torpe ganância. Porque se eu não der, vocês escrevem no quadro aqui que tem dizimista sem dar. Se eu não der aqui, vocês dizem que vão fechar o espaço. Já é uma coação, um terror psicológico. O ensino é por torpe ganância. Se eu não der, quando eu estou desempregado, é porque Deus está soltando a mão sobre mim. É assim ou não é? É assim mesmo. Está gravado, está filmado. Vai para a televisão, meu amado. É assim que eles fazem. Se você foi abençoado, é que você deu tudo bonitinho, tudo direitinho. Você fez a campanha, você fez o voto, você fez a corrente, você deu o dízimo, você ajudou, você trabalhou na igreja, você embolsou, você botou ladrilho, você consertou a água. Se você não fez nada disso, quando está desempregado, está vendo? Eu não disse, Deus fala ou não fala, Deus brada ou não brada na minha boca. Está pagando o preço aí agora, ó. No versículo 4, Paulo diz: é enfatuado. Olha quem não aceita a sã doutrina, a graça de Deus. Não sou eu não, porque amanhã, segunda-feira, eles querem me ameaçar, matar até o meu cachorro. O Noah. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contenda de palavras, dos quais nasce inveja, provocação,
difamações, suspeitas. Olha que não aceita a sã doutrina, hein? Diz que eles nada entendem. Versículo 5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a graça, o amor, Eusébia, é uma fonte de lucro. Para eles, evangelho é fonte de lucro. Para nós, é fonte inesgotável de sabedoria. E não abrimos mão disso. Esta é uma reunião verdadeira de libertação na mente. Aonde o ensino é fonte de lucro, a nossa mente fica golpeada, você sai com medo de Deus. Você sofre tanto que enquanto você não dá, você não consegue nem dormir direito. A ameaça que se faz, a coação que se faz. Porque eles supõem que a piedade é fonte de lucro. E disse Paulo então no versículo de número 6, olha lá, Defrato, grande fonte de lucro é a piedade, se tiver contentamento. E ele ensina o homem a ter o quê? Mais e mais e mais. Paulo diz, não, a piedade é uma fonte de lucro se ela tiver um contentamento. Eu quero ter mais de Deus, mas eu me contento com aquilo que Ele me deu. Ora, se eu tenho um carro ali, uma Brasília 1976, eu vou dar ela para a igreja esperando que Deus me dê duas de 1980, eu me contento com a que eu tenho. Se Deus quiser me dar outra, Ele me dá, sem Ele tirar o que é meu. Mas ele supõe que a piedade é uma fonte de lucro. Paulo disse, não, pode parar. Isto é um ensino segundo a ganância, fonte de lucro. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mas eles nunca se fartam. Quando a pregação não é autêntica do evangelho, a mensagem sempre quer mais e mais e mais e mais. Isaías no capítulo 56, no versículo de número 10, uma passagem muito conhecida, olha o que ele diz, olha lá. Os seus atalaias são cegos, seus guias, os seus pastores são cegos. Nada sabem. Claro, não concorda com a sã palavra. Todos são cães mudos. Eles não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos. Eles gostam de dormir. 11. Tais cães são gulosos. Nunca se fartam. Quem são os cães? Quem são os cães? Quem são os cães? São pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua. Todos sem exceção. Quem foi que disse? Foi Geraldo? Diz que todos. O ensino é por torpe ganância. Foi Deus que disse pela boca do profeta: tais cães são gulosos, eles nunca se fartam. Esses cães são quem? Deus, dono da igreja, autoridade máxima, pelo menos sobre a nossa vida. São quem? São pastores que nada compreendem. Era esse tipo de gente que a gente trabalhava de janeiro a janeiro, juntava 10% do nosso dízimo e dizíamos: está aqui a minha fidelidade. E eles aqui, como cães gulosos, cada um ia para a sua ganância. Deus disse: todos, sem exceção. E quando nós descobrimos isso, nós falamos: aqui não tem pastores, cães gulosos. Nem eu sou pastor sobre a sua vida. Pastor desse local aqui é Cristo. Pastor da nossa vida é Jesus Cristo. É Ele que nos governa com a sua palavra. Se tiver escrito, nós nos submetemos. Homens para governar as nossas vidas, por mais sincero que seja, uma hora se tornará um cão guloso. E tiramos toda e qualquer autoridade sobre nós. Temos obreiros, respeitamos os chamados de cada um, mas a autoridade máxima é Cristo e mais ninguém. E eu vou lhe dizer uma coisa com vocês: que eles me atacam, vão me atacar, mas eu não tenho medo de nenhum deles, não tenho mesmo. Sou negão, toco um birimbau arretado, sou baiano, sou cabra da peste. Se uma reunião
impõe dízimo na vida dos seus ouvintes, o ensino é por torpe ganância. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento. Está na lei de Moisés, imposição para os judeus. Nós somos gentios. Não há algemas, não há mandamento, não há ordenança, não há obrigatoriedade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estamos aqui reunidos com o cabeça que é Cristo, livre de qualquer dogma, qualquer opressão, nada. Estamos aqui em amor ao Evangelho e submetido a Cristo. Estamos aqui assim. Por mais maravilhosa que seja a palavra, e eles têm palavra maravilhosa mesmo. Eles estudam técnica de oratória, meu irmão. Eles são terríveis. Eu vou lhe falar, e é desse jeito. São terríveis, feras terríveis. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 17, olha lá. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Mercadejando a palavra. Fazendo da palavra negócio. Fazendo da reunião um mercado. Um mercantilismo, barganha, toma lá e dá cá. Quem pegou? Aonde está a fita? Ungida, eu vou consagrar. Paulo disse: nós não. O ensino aqui não é por torpe ganância. O ensino aqui é reto, é sã doutrina. Nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Por que da parte do próprio Deus? Porque no Evangelho não há essa negociata que há aí fora. Você entra dentro do local para ouvir o Evangelho, é sabonete, é ameaça, é diabo, é pombagira, é Exu, fizeram um trabalho de macumba, você está passando isso. Olha, amado, Deus é tão mal, tão mal, tão mal, que nesses lugares a pessoa acaba adorando e servindo ao diabo, se ele existisse. Porque Deus é tão mal, que as pessoas dizem: meu Deus, então é melhor eu ficar lá fora. Que se apresenta um Deus mau, que só se torna bom quando você dá o que você tem. Essa é a realidade. Deus só é bom se você der seu dinheiro, se você servir a igreja e se você for capacho dessa gente. Aí Deus é bom na tua vida. Você lava a igreja, Deus é bom. Você carrega a mala do pastor, Deus é bom. Você serve cafezinho lá para a mulher dele, Deus é bom também. Você dá o seu dízimo direitinho, deixando de comprar o seu gás, o seu alimento, Deus é bom com você. Você não faz nada disso, o Evangelho é contra tudo isso. 1 de Timóteo 6, versículo 7 e 10. Já passou tanta hora assim, Meu Deus, peraí, deixa eu acelerar. Porque nada temos trazido para o mundo. Vê se eles vão gostar. Vê se eles vão gostar de pregar o que eu prego. Vê se eles vão pregar Paulo, meu irmão. Quando eu digo Paulo, não é a pessoa de Paulo, é que Paulo recebeu a revelação. Nós temos o entendimento do que Paulo revelou. A revelação foi dada a ele, lá no terceiro céu. A nós foi dado o entendimento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, o ensino por torpe ganância acha que tudo que você conquista, você vai levar com você. Porque eles ensinam você a vencer no mundo. Carro,
casa, imóveis, iates, apartamento. A corrida para as igrejas é para isso, para vencer no mundo. O evangelho não. O evangelho ensina você a vencer o mundo, a avareza, a vil tentação, o pecado da carne. O evangelho ensina isto. O ensino por dor e ganância ensina o contrário. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. 8. Tendo sustento e com que nos vestir, e estejamos com isso contentes. Mas a igreja ensina você a ter. O evangelho ensina você a ser. As igrejas ensinam você a ter. O evangelho ensina você a ser. A lei do contentamento. Cheguei até aqui naquilo que Deus tem para mim. A igreja diz: não, você tem que dar o seu tudo e conquistar mais. Vem para o altar, vem com tudo, dá o seu tudo, faz seu sacrifício, deposita aqui, faz a tua fogueira. Bamba, 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 bamba. Bamba, bamba, bamba. Não tem isso. Depois ele diz no versículo de número 9: ora, os que querem ficar ricos caem numa grande bênção, numa grande prosperidade, numa grande alegria. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada. Foi o que nós caímos quando depositamos o nosso dinheiro na mão dessa turma. Essas mansões que eles construíram aí, grande parte foi com teu dinheiro. Ruim. Hoje você tinha uma televisão daquela 4K. No ruim. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam o homem na ruína e na perdição. Pessoas que já venderam empresa, pessoas que tinham fábrica, pessoas que tinham padaria, venderam para dar tudo no altar, no tal altar. Paulo condenou isso, mas ele não condenou da sua própria mente. Ele foi ao terceiro céu e o Cristo ressuscitado disse: diga a eles lá embaixo, olho, cuidado. Pois ele diz no versículo de número 10, porque o amor do dinheiro. Aí está o ensino das igrejas. Fazem você amar as coisas e não as vidas. As coisas acabam sendo dono das pessoas. As coisas não mandam em mim. As coisas não são minha dona. Presa ao material, ao materialismo, à ganância, à avareza. Querem mais. Eu tenho meu carro zero, eu vou com tudo para o altar e vou dar ele, porque Deus vai me dar 2. Ei, alô, fique satisfeito com o que tem. Se Deus quiser que você tenha 2, não precisa barganhar com ele, ele vai te dar. Não adianta você querer ter o que Deus não tem para você. Tem pessoas que nunca poderão ter um carro, porque não dão carona a ninguém, querem ter 2. Não adianta lutar contra. Deus sabe da minha capacidade. Deus sabe que eu não posso ter uma mansão na Barra da Tijuca. Vai me corromper. Eu estou satisfeito com o que tenho. Vivo feliz, vivo alegre. Claro, querendo ter. Claro que eu quero. Mas no tempo de Deus, na hora certa virá e não tardará. E ele ensina as pessoas a ignorar vidas. O ensino por torpe ganância diz que a importância são as coisas. O evangelho diz que importante é as vidas. Porque o amor do dinheiro, não é que o dinheiro é ruim, é o amor que se tem a ele. Quanto mais tem, mais se prende. É a raiz de todos os males. E algumas pessoas nessa cobiça se desviaram da fé
e si mesmo se atormentaram com muitas dores. Sabe qual é o número de pessoas que estão dentro da igreja, que deram seu dinheiro, tiraram dinheiro da poupança, tiraram, fizeram e deram, e não viram resultado nenhuma, e hoje estão com traumas? Muitos. O sistema está baseado nisto aqui, ó, Mateus 6,24, olha lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. As igrejas servem a Mamon. Se tiver uma lei nesse país que proíba pedir dinheiro, não ficará nenhuma porta aberta. Não ficará uma. E o sistema fechará as portas em breve, porque eles sobrevivem do bolso das pessoas. 1 de Timóteo 6, 17 ao 19. Vamos lá. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos a dar, prontos a repartir. Aonde você vê isso? Aonde você entra num local chamado igreja, em que os líderes ou os seus membros estão generosos a dar e prontos a repartir? Se bater na porta pedir uma bolsa de comida, tem que fazer parte da igreja, tem que frequentar o culto. Os seus membros não têm acesso, ninguém sabe quanto entra e quanto sai, ninguém é assistido. Pouquíssimos são os lugares raros em que se preocupa com o pobre e com o necessitado. E podemos dizer que isto é a minha igreja? Podemos dizer que isto é um povo de Deus? Podemos dizer que isto é o povo de Deus quando a sã doutrina for pregada, a palavra não tiver torpe ganância? Você entra nesses lugares, são 1 hora pedindo dinheiro sobre ameaça, sobre coação. O povo não aguenta mais, e nós estamos sendo levantados para resgatar esse povo e trazê-los para a verdadeira mensagem do Evangelho, que é a edificação de vidas através do reto ensino da palavra. No versículo de número 19 ele diz, olha lá, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento, esse é o tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A verdadeira vida não é o que o homem conquista, a verdadeira vida é o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Essa é a verdadeira vida, e que nós deixamos de usufruir dela. A chamada igreja se perdeu em cobiça, em riqueza, em bens materiais, perdeu a essência da palavra, que é a sã doutrina. Foi por isso que Paulo disse a Tito, é preciso fazê-los calar. E como é que se faz isso? Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14, eu estou terminando, calma, me suporte só um pouco, olha lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Foi ele, isso não é o homem que consagra o outro não, tá? Isso é lei. Diz que ele, isto é dom, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastor e mestre. 12, com vista, ele fez isto, deu dom, não deu título. Não existe título de pastor, não existe título de apóstolo, não existe título de mestre, isso são dons. Eles fazem de título para governar os homens, para ter status, para ter primazia. O evangelho é contra isso. A primazia é a Cristo e a mais ninguém. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13, até que todos cheguemos, não é para sempre, é até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro,
levado por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia que induz ao erro. Então, uma vez que a sã doutrina é pregada, você deixa de ser um menino agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina. Você vê que uma hora é a campanha de Gideão, outra hora é jejum de Daniel, nada acontece. Outra hora é o culto de libertação, nada acontece também. Conta bancária vazia, geladeira igual a minha, só tem água e giló, gaiola de passarinho. Diz que quando você recebe o aperfeiçoamento, a revelação da graça de Deus, diz que você deixa de ser levado ao redor por todo o vento, e éramos levados pela artimanha dos homens, olha, pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Então é preciso fazê-los calar, abrindo o evangelho, abrindo a sã doutrina. Colossenses capítulo 1, versículo 26, mais 3 versículos, por favor. Colossenses 1, 26 ao 28, olha lá. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Diz que havia um mistério, que ele estava oculto de séculos e de gerações. Esse mistério passou por Samuel, por Davi, passou por Isaías, passou por Mateus, por Marcos e Lucas, e o mistério estava oculto, mas disse Paulo, agora, quando ele volta do terceiro céu, todavia, ele se manifestou a nós. Depois ele diz então no versículo de número 27, olha lá, os quais Deus quis dar a conhecer. Deus quis dar. Diz que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo no monte, Cristo no templo, Cristo em nós, a esperança da glória. Depois ele diz no versículo 28, o qual anunciamos, advertindo a todos os homens e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em... Aqui eu vou parar. Diz que tem um ensino que não é por torpe ganância, é um ensino com toda a sabedoria que está em Cristo, aonde todos os tesouros da sabedoria está. Diz que este ensino, que não visa o teu bolso, não visa o teu status, não visa a tua beleza, se é alto, baixo, gordo, magro, diz que este ensino tem o intuito de apresentar você perfeito em Cristo. O ensino segundo a ganância apresenta você imperfeito, e que você tem que fazer, e que você tem que buscar, e que você tem que sacrificar, e que você tem que submeter ao pastor, e que você tem que ficar com fome, e que você tem que ir buscá-lo. Isto é apresentar você imperfeito e se aperfeiçoar através do seu próprio sacrifício, pelas tuas forças. O ensino segundo a sabedoria em Paulo diz, não, este ensino com toda a sabedoria visa apresentar vocês perfeitos em Cristo. Eu vos apresento nesta manhã vocês perfeitos em Cristo. Nada te falta, estás suprido, estás alimentado com a verdadeira sabedoria, porque nós já estamos aperfeiçoados nele. Hebreus capítulo 10, versículo 14, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Porque com uma única oferta aperfeiçoou até quarta-feira. Amados, nós estamos aperfeiçoados até quando? Se você está aperfeiçoado em Cristo, você não precisa fazer nada para estar perfeito espiritualmente, precisa? Agora, quem está aperfeiçoado precisa de um pedaço de pão? E por que comem? Porque querem se aperfeiçoar.
Mas o Evangelho diz: não, eu já apresentei vocês perfeito em Cristo, com uma única oferta, Ele já te aperfeiçoou para sempre. Ora, quem está aperfeiçoado precisa comer um pedaço de pão? Precisa beber um pouco de suco? Precisa fazer um sacrifício no monte? Precisa ficar com fome? Quem está aperfeiçoado, está aperfeiçoado. Você recebe, você é aperfeiçoado? Eu estou aperfeiçoado. Agora, eu estou aperfeiçoado com o quê? Com um jejum? Com uma campanha? Estou aperfeiçoado no culto de consagração? Eu estou aperfeiçoado com uma única oferta que Ele apresentou naquela cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 10, olha aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cuidado. Cuidado. Olha, meu amado, quem não ouve cuidado, ouve. Olha lá, viu aí? O profeta. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. Também nele, em Cristo, vocês estão aperfeiçoados. Ele, Cristo, é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Nele, não é na placa, nele não é no dízimo, nele não é no bispo, nele não são nos apóstolos da nova era, nele não é na convenção, é nele, é em Cristo que nós estamos aperfeiçoados. Nele! E quem está aperfeiçoado em Cristo precisa se aperfeiçoar com um copo d'água depois da oração. É esse ensino que precisa ser passado, meu amado. Você está aperfeiçoado em Cristo, nada te falta. Quem está aperfeiçoado está mais do que perfeito. Recebe? Ele me aperfeiçoou com aquele sangue na cruz, me apresentou perfeito diante dele. O sistema religioso, a tradição evangélica, me apresentou imperfeito diante do pastor, e eu precisava então me tornar perfeito. Então você faz um jejum, então você faz uma campanha, então você busca ele no monte, então você vem ao culto de consagração, então você não usa bermuda, então você não deixa de dar dízimo. E eu ia tentando aperfeiçoar aquilo que Cristo já tinha aperfeiçoado, e eu pensando que estava agradando a Deus, eu desagradava a Cristo e entristecia o Espírito Santo. Mas eu estou aperfeiçoado. A vigilância é contra a minha carne, mas o meu espírito está perfeito. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 17, mostra que quem está debaixo desse ensino, da sã doutrina, está guiado pelo Espírito de Deus. Vê se você recebe. Meu amado, olha. Não, é 14? Deixa eu ver se é Romanos capítulo 3, versículo 14, Miguel. Vê se é 15. Não, mas não é essa palavra. Vê se é versículo 15. Passa para mim ver aí uma. Não, vai. Não é possível. Será que botou aqui 3, não é 3? Só um minuto. Segura aí na internet um minuto só. Segura aí. Eu acho que é Romanos 8. Vê aí. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14. Me perdoe aí. Eu que estou um pouco coisado hoje. Hoje é peixe. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito de Deus nos guia pela sã doutrina, não é pelo espírito de ganância. Se tiver espírito de ganância, não é espírito de Deus. Se tiver um ensino por torpe e ganância, já não é de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus. Tem que ser pelo Evangelho.
Olha o que Paulo diz nesta palavra. Eu vou deixar você almoçar com elas, tá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado. Tira. Volta para 14. Grande parte de nós estávamos debaixo do espírito de escravidão. Você nunca foi livre. Você é livre hoje que você está na graça de Deus. Você era escravo da placa. Tu te lembras? Quando tu faltava um culto de consagração, tu não ceava? Tu te lembras quando tu faltava um evangelismo, você não tocava? Tu te lembras que tu eras proibida de cortar o cabelo? Tu te lembras da opressão quando um dia você passou um batonzinho? Tu te lembras desta escravidão em que Cristo te tirou? Lembras? Lembra como a tua casa era dividida? O marido querendo ser mais santo, porque era o presbítero pentecostal do pé de açúcar. Lembras? A verdadeira escravidão em que você vivia. Que você não podia ir no aniversário de 15 anos, porque quando chegava lá, ia ter alguém que bebia uma cerveja. Tu te lembras disto? Quando o dono da igreja sentava com os pecadores, com as prostitutas, e eles, os fariseus que estão aí na nova era, dizia: tu és beberrão, tu és príncipe de Belzebu. E ele dizia: não se acende uma lamparina para botar debaixo da cama, se acende para colocar no alto, para todos os que entrarem verem a tua luz. Tu não brilhavas, estava escravo, estava algemado, mas Cristo vos libertou. Vocês estão livres. Não podia ir naquela igreja. Para visitar aquele irmão tinha que pedir autorização ao pastor. Era, não era. Acordou uma coisa, meu amado. Eles oferecem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Graças a Deus, Jesus me libertou. Nossa, que corte de cabelo bonito. É Chanel, sou doida para cortar assim. E não corta por quá. Lá na minha igreja não pode. E quer me oferecer liberdade? Se você é escrava dos homens. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Para vocês viverem outra vez atemorizados. Estávamos atemorizados no mundo, no chamado mundo, né? Entramos para dentro da igreja. Continuou o temor. Mas é o medo do diabo, é o medo da sexta-feira 13, é o medo da quaresma. Ah, crente tem medo da quaresma, meu irmão. Mas o crente tem o medo de quaresma. Não come nem carne de porco. Chouriço também não. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: queima ele. Baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai. E ele diz no versículo de número 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o versículo 17, Paulo diz o seguinte: tem o 17? Tem. Ora, se somos filhos, somos também o pó da terra. Somos gafanhoto, pelo menos. Não tem que ser, porque essa é a oração que você fazia. Não era.
Deus bradando aí. Eu sempre falo isso, esse é o meu carro-chefe. Senhor, eu não valho nada, tu serve. Senhor, visita a tua serva, Senhor. Senhor, eu sou pó e cinza, Pai. Senhor, eu sou o verme de Jacó. Pai, eu não valho nada, 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 nada. Ora, se você é filha, você também é herdeira. Herdeira de Deus, co-herdeiro de Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, se sois filhos, mas o ensino por torpe e ganância diz que você é o pó da terra, que você é o verme de Jacó e você não vale nada. Seu miserável, tem que sofrer, tem que pagar o preço. O Espírito da graça de Deus na minha boca te revela nesta manhã dizendo: se vocês são filhos, vocês são herdeiros, herdeiros por Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 26, não vou parar não, meu amado, não vou parar não. Mas quem está gritando aqui para me parar aqui? Na lei não tem esse negócio, né? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o sacrifício, mediante a obra, mediante ao pagar o preço, mediante o quê? Quem tem fé, diga Abba, Pai, diga glória a Deus, diga glória. Pronto, todos vocês pela fé são filhos de Deus. 27. Porque todos quantos fostes batizados na piscina, no Rio Jordão, vocês sabem que nós fomos batizados em Cristo na cruz. Romanos 6,3. Pois todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Quando eu olho daqui, sabe o que eu vejo? Eu não vejo paletó, eu não vejo camiseta, eu não vejo camisa de manga comprida. Eu vejo homens e mulheres revestidas de Cristo. Recebe aí, recebe poder, recebe autoridade, recebe provisão, recebe cura. Vocês estão revestidas de Cristo. Recebe a tua vida de volta, recebe paz, recebe alegria, recebe o gozo, porque este é o reino de Deus para vossas vidas. Eu quero saber se você tem peito para ir no teu lugar, bater aí e falar: eu estou revestido de Cristo. Isso aí. Ninguém pode ir contra você. Os homens podem olhar o exterior, mas o ensino segundo a sã doutrina diz que todos quantos foram batizados em Cristo, e nós fomos batizados naquela cruz. Nós não somos os judeus batizaram nas águas para arrependimento. Nós batizamos na cruz para nos selar para o dia da redenção. Quando deixar este corpo, teu espírito voltará para Deus. Diz que vocês que receberam a graça de Deus e entenderam esse mistério, vocês já estão revestidos de Cristo. Quem tocar em vocês, toca no templo do Espírito Santo. E quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Vocês estão seguros, tranquilos e sem temor do mal. A família de vocês é bendita. Todas as coisas cooperam para o vosso bem. Recebam. E ele diz no versículo de número 28, dessa forma, Descartes, deve ser francês, sei lá, desta forma não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto,
nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e vocês são herdeiros da promessa. Aonde estão os herdeiros nessa manhã? Aonde estão? Diga glória! Romanos 5,19. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão no céu, reinarão no túmulo, reinarão quando? Este é o momento de vocês reinarem pela confissão da palavra. O teu chamado é reinar em vida. Que os crentes estão assim: venha logo Jesus, que quando ele vier eu vou morar numa rua de ouro. Para gastar com o quê? Não, porque lá a rua é de ouro, as portas de diamante. Tá bom, aí eu vou entrar lá, vou lá no mercado lá, Presunique, depois eu pego lá um negócio. Vou lá no Presunique comprar com o quê? É para reinar aqui, é para reinar em vida. E isto aqui não tem nada a ver com riquezas materiais, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo. Eu recebo você reinando em vida pela abundância da graça de Deus. Você é um herdeiro de Cristo. Em todas as coisas tu és mais do que vencedor. Largue o sistema, venha viver esta palavra, amado. As pessoas estão algemadas, presas, sem vidas, feridas, infelizes. Ai, porque o pastor, porque hoje a igreja, hoje é o culto de consagração, amanhã não sei o que, e sexta-feira, e vai para lá, e vai para cá, e agitado de um lado para o outro. Ei, para! Stop! Parou, garotinho. Receba a abundância da graça de Deus e reine em vida. Descanse, desfrute da tua posição de herdeiro. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, o pastor da minha igreja, o bispo, o apóstolo. Chega. A partir de hoje nós esperamos em Cristo. Porque se ele não fizer, pastor nenhum faz. E foi isso que nós entendemos, que não é o meu suor, não é a minha mão, é Cristo que já está na tua vida. Reina em vida e viva em perfeita vitória. Torpe ganância, nunca mais. Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero ter te instruído com as verdades do Evangelho. Rompa com o sistema religioso. Aprenda a reinar em vida e viver em perfeita vitória.